Tantra planetário é muito real. Todos os continentes têm zonas, power spots, que são terciários, secundários e têm os principais. Tantra planetário, ou pilar de fogo, implica a Mãe Divina com altos devas trazer ao de cima, lá do coração cósmico da Terra, um óvulo de luz pulsante que é colocado na base geográfica da zona. Este óvulo de luz é a dádiva da Terra inteira à união. Se vocês acham que esta imagem é especificamente sexual ou reprodutora, exatamente. Por isso é que nós falamos de Tantra planetário. Esse campo, esse espelho materno, surge aqui. E quando se fala em mundos intraterrenos ou mundos internos, nós referimos-nos a esse espelho que é um refletor cósmico, está ligado às comunicações cósmicas, mas antes de mais nada, como pedra de fundação, é a reunião da melhor vibração atómica, molecular, física, dévica e elemental que a Mãe reúne numa região geográfica internamente. É aquilo que se pode chamar a Terra pura. É um óvulo terrestre geográfico. E isso é pedra de fundação. Então, tenta ver uma coisa. Não há Paris se não houvesse uma pedra de fundação. Não houve Atenas sem uma pedra de fundação. Não há Moscovo sem uma pedra de fundação. Só que não são pilares de luz. São pequenos... como é que as pessoas chamam? São pilaretes de luz. São pequenos contrafortes. Todas as cidades começam... Todas, sem exceção. A maior parte da humanidade não sabe isto. Todas as cidades começam pelo encontro entre um iniciado, uma iniciada, às vezes vários iniciados, várias iniciadas, um ponto geográfico eleito, um objeto imantado, um ímã, um terafim e uma ligação angélica e celeste. Normalmente angélica. Deixa-me dizer uma coisa. Não há arcanjos das nações. Há anjos das nações. O arcanjo é uma coisa muito mais abrangente. Mas há anjos das nações, assim como há anjos para cada um de nós. E todas as cidades nascem dessa dádiva de uma pedra levantada, de uma pedra dignificada, que depois vem a ser chamada o centro do mundo, a base do mundo, o umbigo do mundo. Todas essas expressões maçónicas ou tradicionais que vocês conhecem, e se não conhecem não perdem nada com isso. Tens essa pedra e depois tens iniciados que fazem o círculo de proteção e depois o céu abre-se. E olhem que quando o céu se abre, está feito. Não há nenhuma força na Terra. Não há tubarão noturno, coisa nenhuma. Não há força que possa mexer nisso. E as nações, e os centros das nações, que são as cidades capitais, os centros das nações, há exceções. Às vezes é um homem que diz assim, agora vamos construir uma cidade ali, como no caso de Brasília. Isso tem uma mecânica oculta diferente. Mas as nações que têm uma cidade tradicional como centro, sempre existe um óvulo da mãe, um grupo iniciático e uma energia criadora que vem do alto, que forma um filamento celeste. E desse filamento celeste vocês veem irradiar gradualmente campos vibratórios magnéticos
que são, afinal, estes substratos à nossa volta que te permitem fazer mais com menos, pensar melhor com menos ideias. Pequenos gestos resolvem as coisas. Um sorriso cura a outra pessoa. A telepatia é latente, para não dizer real, porque o campo magnético é alto. Quando há um alto campo magnético, aquilo que são sonhos para as pessoas tornam-se reais. Remissões de cancerígenas, desintoxicações que não se explicam, neuroses que desaparecem como quem tira um gajo de cabelo. Sabes que o psiquiatra está há anos a tentar tirar da tua cabeça e não consegue? Porque a gente tem uma neurose com a mãe, ou com o urso polar, ou já não sei com o que é que as pessoas têm neurose ultimamente. E de repente, num nível magnético alto, passa uma entidade angélica, olha uma neurose. Eles tiram assim neuroses como as senhoras jardineiras tiram assim uma erva daninha do vaso e depois vão à sua vida. Mas o campo magnético tem de ser alto. É uma coisa que a gente tem que interrogar no seu coração. O que é um campo magnético alto? E todas estas pequenas cidades são pontos de aplicação, foram pontos de aplicação, estão sendo pontos de aplicação para centrar a vida de uma nação. Acho que isto é evidente no caso de Atenas, é evidente no caso de Paris, é evidente no caso de Lisboa, é evidente no caso de Lhasa, no Tibete, é evidente no caso da Rússia que esta ligação entre os anjos e os homens rumo à terra profunda foi feita. Agora, um pilar de fogo implica a Mãe Divina reunir o melhor da terra num óvulo chamado pedra de fundação. Quando as pessoas dizem assim, olha, está aqui a pedra de fundação, tu podes tranquilamente virar as costas. Quando as pessoas dizem, olha, André, olha, é o seguinte, eu encontrei a pedra de fundação, está no quilómetro 14, debaixo de uma grande azinheira, ali para a zona de Fátima, tens que ver, ai, tão linda, esquece. A pedra de fundação é uma lei, é uma reação da Mãe Divina, da Mãe do Mundo, numa zona geográfica. Corresponde ao teu sacro. O teu sacro, na base da tua coluna vertebral, é a tua pedra de fundação. Portanto, isto que acontece para a renovação e a cura das nações e para a iniciação dos povos e do planeta, acontece no próprio indivíduo. E aqui, onde se reúne uma pedra de fundação e um conclave humano, que deve demonstrar o resultado do seu processo psicológico, e um dos sinais do resultado do processo psicológico são estes arcos que nós chamamos amor. Estes arcos de comunicação. Sabes, às vezes tu dizes assim, há pessoas que eu amo e não comunico o dia todo com elas. Na verdade, se comunico uma vez por mês. Porque não se trata de abundância quantitativa, são coisas qualitativas. E estes arcos têm de estar fortalecidos, então tens um anel humano. E quando o anel humano e o óvulo da mãe estão prontos, o céu abre. O céu pode-se abrir. E o que está para acontecer não são estes pequenos pilares que deram origem aos centros das nações, mas a fundação de 5 grandes pilares, ao nível daquele que desceu que foi manifestado no Egito. Eu vou repetir. Ao nível daquele que foi manifestado no Egito, ao nível daqueles que centraram a Atlântida, ao nível daqueles que principais que estiveram por trás da cultura celta. Eu não sei geograficamente detectá-los. A pessoa não anda aí a fazer geomancia para dizer é na coluna de Glastonbury, ou em Stonehenge, ou é na Floresta Negra, não, whatever. Mas esses pilares principais na Terra sempre foram poucos. Egito, Tibete, coração da Índia, coração da China, Amazónia, México Central, Shasta,
Em Shasta havia um pilar de fogo. Então, tanto os esquimós do norte, os Inuit, como os Sioux, como os Iroqueses, como os Apaches, não, os Apaches desciam. Mas iam ali, era ali. Muito importante compreender isto. Não confundir um pequeno centro secundário ou terciário de alta vibração, que é possível. E, portanto, entre os Iroqueses, que é uma liga inteira, ou outros povos, e o Monte Shasta, que fica ao norte da Califórnia, próximo de Seattle, há N pontos de luz. N. Mas ali é um pilar. Para que um pilar possa ser criado, se nós dissermos ativado, está errado, porque só ativas o que já lá está. No caso do pilar que deverá nascer neste país, ele ainda não existe. As condições estão a ser reunidas. A mãe do mundo, por isso é que se diz que Portugal é terras de Santa Maria. Não é esse um dos nomes de Portugal? E a padroeira de Portugal não é Santa Maria? Mas ao mesmo tempo diz que é terras de Santa Maria, mas depois é terras de São Miguel, fica tudo confuso. Então é depois, claro. A mãe do mundo, que não é Maria, a mãe do mundo está a reunir forças e agentes, energias, elementos, devas, anjos, elementais de alta definição que serviram noutras culturas, que foram substrato de outras aventuras civilizacionais. Está a reunir isso em Portugal, assim como noutros 5 pontos do mundo. Mas agora vou-me concentrar neste. Está a reunir isso para a construção dessa pedra de fundação. Quer saber uma coisa? Eu, quando era mais novo, tinha estas visões todas. E uma das coisas interessantes é que houve uma altura em que eu meti na cabeça, pois, se eu fizer um buraco com 4 metros de profundidade e puser lá e depois alguém tinha-me oferecido em Alenquer um cristal enorme. Um cristal deste tamanho, com esta dimensão, é de quartzo. E eu disse, isto é a pedra de fundação. Então eu tinha esta fantasia de fazer um buraco no chão, oferecer a pedra ao alto, aos anjos, aos arcanjos, à consciência de Miquel, à consciência crística, e depois viver com aquilo no coração durante uns tempos, e eu ser umas noites difíceis. E depois enterrar a pedra até metade, até 2, 3, 4 metros de profundidade, voltar a tapar, lá numa zona especial, e depois ir todo contente, imaginar que tinha já implantado a pedra de fundação. Isto é uma ilusão completa, é uma coisa de miúdo. A pedra de fundação é a síntese que a Mãe Divina faz de dentro do planeta até à superfície para a criação do pilar de luz. Se o indivíduo quer oferecer um cristal, ele que se purifica a si próprio. E está feita a oferta do cristal. Não é fácil. Ele que se purifica a si próprio. E está feito. Deixa lá o cristal na secretária. Porque és tu que és o cristal. Neste processo, os nossos corpos passam do regime mental, filosófico, psicológico, psicanalítico, amoroso, humano, afetivo, para aquilo a que se pode chamar leitores vivos, leitores etéricos das bibliotecas vivas. Em Portugal existe um circuito de 5 chaves que, pelo que me foi apontado, inclusive pela diretora da Air School, isto é um cruzamento de intuições, são zonas onde pulsam, no plano etérico, bibliotecas vivas. Uma biblioteca viva
é uma informação complexíssima que não é do mundo. Não é histórica, não são os registros acássicos, não é retrospectiva. Uma biblioteca viva é uma esfera de códigos de luz que só pode ser assimilada pelo subplano mais alto do nosso planetário. Então, sobre esta mão, existe uma mão etérica. E depois há uma mão astral, que é aquela mão etérica astral, sabes? Nos filmes de Hollywood, quando as pessoas morrem, depois há uma mão que sai da mão. Aquela é a mão física e depois sai a outra, que é a mão fantasma. Bem, isso é o ectoplasma. Mas há uma mão elétrica, e essa mão elétrica, esse campo elétrico da mão, tem 7 planos. Cada plano é como um laser, cada plano do teu corpo é como um laser lendo um nível de informação. Eu acho que isto é fácil de perceber. Existe um laser que lê o plano físico, existe um laser que lê o plano astral. Etérico. Existe um laser etérico que lê o plano astral. Existe ou seja, nós podemos somatizar no corpo porque estamos a receber energias astrais. Podemos somatizar no corpo porque estamos a receber energias mentais. Podemos somatizar no corpo porque estamos a receber energias causais. Se é que se pode falar em energias. Sabes? E nós temos estes 7 leitores. O nosso plano etérico é 7. E o último subplano do plano etérico, que nós chamamos neste trabalho o éter primordial, primeiro éter primordial, é aquele que capta a informação divina, ou seja, o fogo do espaço. O Fohat, da Madame Blavatsky. O fogo branco dos profetas. Então, se tenta lá sentir, tu tens este corpo que capta energia astral. Melhor não começar a captar aqui energia astral. Ok? E depois te capta energia mental, que já é uma coisa muito mais... Como é que eu ia te explicar isto? Laurie Anderson. Arte contemporânea. Meredith Monk. E tudo o que vocês entendem como a elegância da comunicação, o corpo etérico tem a ver com isso. E depois tens um nível mais alto do corpo etérico que capta intuição pura. Não é só a aura, é o corpo etérico. Então há pessoas que tu, assim que te aproximas, ficas com uma dor de estômago. Explain, please. E há outras que, assim que aproximas, passa-te a dor de estômago. E há pessoas que, assim que te aproximas delas, a tua mente faz assim. Zzz, zzz. Onde é que estava aquele problema que eu tinha há 2 minutos atrás? Desapareceu. São antineuróticas. E há seres, e lugares, e espaços, e livros, e práticas, e hábitos que curam. E outros que adoecem. E isso tem a ver com o plano causal também. Tu vais direto lá, sentes. Diretamente. No plano superior. Isto continua. Se um ser tem o éter espiritual ativado, o éter que reflete o plano espiritual, ele põe a mão sobre um livro de natureza espiritual e recebe toda a energia espiritual que está no livro. Ler livros é para pessoas que leem livros. Para pessoas que têm o nível espiritual ativado no plano etérico, o que é raro, tu só pões a mão sobre o livro. Agora já estou a ver toda aquela gente pretenciosa da New Age entrar numa... Oi, olha, já está, obrigada. Ok. Então, ler livros, tu podes ler... Sabem como é que eles faziam? Os rabis, já os mais avançados, quer dizer, o judaísmo sério, aquela coisa hebraica pura, não o zionismo político de Israel, a coisa vertical... Eles põem o dedo sobre o Zohar. Nem olham, eles fazem assim. Só põem o dedo indicador sobre o Zohar. Eles estão a ler o Zohar com o subplano etérico que reflete o plano espiritual. Como o Zohar tem 7 níveis, querem saber uma coisa? Qualquer coisa bela tem 7 níveis. Só as coisas feias não têm 7 níveis.
A beleza é sempre certa. A tua namorada tem 7 níveis. E um arroz, mesmo bem feito, tem 7 níveis. Tudo o que funciona, tudo o que é elegante, tudo o que tem input, processing, output, tudo o que é elegante tem 7 níveis. E portanto o Zohar tem 7 níveis. E há indivíduos que ficam anos a ler o Zohar e não entendem nada daquilo. E depois há um miúdo de 17 anos ou de 12 anos chega lá porque tem o corpo espiritual ativado. Estás a ler o Zohar? Não. Ele está a fazer download do Zohar para o seu corpo etérico. E o pacote, eu sei que isto se empresta, atenção às demagogias, eu sei que isto se empresta a um enorme facilitismo. E as pessoas dizem, pois é, o que é que eu ando a fazer há anos a ler livros? Eu tenho que começar a pôr a mão sobre livros e sentar-me em cima dos livros Digitalização etérica. Digitalização etérica. Thank you. Em princípio, o que nós sabemos é que em Portugal existem 5 bibliotecas vivas, que os nossos corpos etéricos, no nível espiritual e monádico, quer dizer, no nível que reflete o casamento entre o céu e a terra, e no nível espiritual monádico, precisam de ler. Não é garantido, não foi dito que o indivíduo tem que se deslocar aos sítios fisicamente onde estão estas bibliotecas. Mas a acumulação destas 5 bibliotecas no nosso corpo físico etérico prepara o indivíduo como informação não mental, como informação não emocional, como códigos de luz, e há aqui pessoas que trabalham há anos com os códigos de luz, e umas mais ingênuas e outras mais sábias, todas têm o respeito dos irmãos maiores. Porque há pessoas sábias que fazem coisas negativas conscientemente e há pessoas ingênuas que são muito levezinhas e muito ingênuas e que, no fundo, o coração delas está no sítio certo. Sábias, eu quero dizer, pessoas que têm conhecimento. Esses 5 lugares são configuradores dos nossos corpos superiores, especificamente do nosso corpo etérico, que reflete o plano espiritual. E eles são Sagres, a Rábida, o Convento do Carmo, que fica no Cabo Especial. Agora sim, a Batalha, os Valinhos e estes são os 5. Vila de Rei ou a Zona Central já não é uma biblioteca. É o laboratório final. Já não é uma biblioteca, é o laboratório final. Estas 5 bibliotecas vivas contêm os codificadores para os nossos corpos internos. Por exemplo, eu não precisei de ir fisicamente a Fátima para acontecer, a Sagres para acontecer. No meu caso, eu sei que isto aconteceu num grau, que isto pode ser reciclado. Eu sei que isto aconteceu estando eu na Almirante Reis a falar com uma amiga. Só assim, a conversar. A ouvir música clássica. E de repente eu fechei os olhos e disse, espera, porque estava a acontecer uma coisa. E o indivíduo é levado lá à câmara interna da escola portuguesa. Essa câmara que foi criada pela vibração do espírito, da mónada, de Henrique Navegador. Essa câmara. E nessa câmara, então, o indivíduo pôde comungar com, eventualmente, não posso garantir nada, com algo que não é a câmara e que nós vamos ver o que é. Então, Sagres, a Rábida, o Convento do Carmo, a Batalha, muito importante. Os Valinhos são, isto forma uma sequência.
são os lugares onde estão concentradas as bibliotecas vivas. E o indivíduo assimila essa vibração só por estar. From left dos aumentos. Não percebi. From left dos aumentos. Não chegou com uma biblioteca viva. Pode ser um ponto magnético ou telúrico. Na biblioteca viva, a tua informação multiplica-se por 1000. Num campo magnético telúrico, os teus pés abrem, o teu ânus recebe energia da Terra, as tuas costas endireitam-se, a tua caixa craniana liga-se ao céu e tu és atravessado por energia cósmica telúrica. Não sei se me faço entender, mas não é uma multiplicação da informação. Queres falar? A experiência. Repare, as pedras normalmente captam tremenda quantidade de energia e de informação. E é muita informação muito antiga. Antiga. Muito antiga. Esta informação é eterna. O que eles disseram, aparentemente, é que Sagres está ligado àquilo que se pode chamar a Porta de Hércules. A Rábida está ligada à apresentação ao iniciado dos mistérios da mãe. E nós sabemos que, num outro ângulo, a Rábida é masculina e Sintra é feminina. Mas aqui eles estão a unir Sintra e a Rábida. Vocês já me fazem parte da mesma sequência rochosa. Eles estão a unir Sintra e a Rábida na mesma realidade. O convento do Carmo ancora e contém a biblioteca viva que conecta, que ajuda os nossos corpos subtis a assimilar a vibração de Órion. E segundo alguém disse, visto de cima, ali perto estão 3 capelas que estão exatamente na sequência, têm a mesma sequência e a mesma configuração de Alnitak, Alnilam, Mintaka, as 3 Marias da constelação de Órion. E há mais pontos ali que formam exatamente a constelação de Órion no Sol. A batalha está ligada ao casamento alquímico, à ativação do corpo crístico e, portanto, à síntese dos opostos. Os valinhos está ligado ao anjo e, portanto, à apresentação do nosso eu real. Agora tenta seguir. Sagres contém a biblioteca viva que estimula a saída do reino da vida normal. A saída do reino da vida comum. A porta de Hércules é a porta através do qual Hércules, tendo terminado os 12 trabalhos, não é inicial, é final. Tendo terminado os 12 trabalhos, surge no horizonte de si próprio e da vida como o iniciado. Então, a comunhão da consciência individual com essa biblioteca viva estimula a síntese a que nós chamamos o processo de individuação. E ativa uma energia prânica telúrica renovada, que já não está ligada ao processo psicológico. Tanto quanto foi percebido, esta porta existe mesmo no plano etérico a 2 km, 1 km, 2 km da costa. Frente ao promontório. Lá ao fundo existe um campo vibratório etérico. Nesse campo está essa biblioteca viva que pode recodificar-nos, se o indivíduo tiver que... Tu podes dizer assim, tu tens que arranjar um barquinho. Ninguém tem que fazer nada, porque isto tudo vai chegando conforme tem que chegar. Dito desta maneira, parece que estamos a estimular uma romaria turística, espiritual, daquelas de há 200 anos atrás. É exatamente o oposto. É o indivíduo inteligir isto com o fogo do entendimento e ficar quieto. Porque depois, 3 dias depois, há uma amiga que telefona e diz assim, olha, eu vou ali, queres vir comigo? E se me fosse permitido comentar, uma vez que há imensa gente a assistir, parece-me, a este encontro na net, neste momento, eu não iria com mais de 3 pessoas, se estivesse aqui fisicamente. Ou vou sozinho, ou vou com 3. Eu posso ir com uma. Mas não mais do que 3. Porque este aqui é um processo do fogo, já não é um processo da água, nem do ar,
nem da terra. Isto é um processo do fogo, é a preparação dos iniciados para o pilar de luz. Eu vou repetir. É a preparação do iniciado para o pilar de luz. Começa onde acaba o discípulo. Por isso é que se chama Porta de Hércules, em Sagres. Isto é, em Sagres eles decidiram concentrar a biblioteca viva que estimula no corpo etérico superior o fim do processo psicológico dentro dos limites possíveis para o indivíduo. Porque em outro plano o processo psicológico não termina nunca. Mas em termos de alimentar, retroalimentar, buscar, pescar, mexer no lodo, ir buscar complexos, fazer análises, comparações, chega! Há um momento em que chega, o indivíduo não consegue fazer mais nada com o material psicológico. A psicanálise tem limites, como o próprio nome indica. É uma análise, não é uma psicossíntese. Então, tu tens este círculo e Sagres contém essa vibração, e por isso é que a escola ancorou ali também, a escola de Sagres, na verdade a escola portuguesa. A Sagres tem a vibração, a biblioteca viva, que permite o nosso corpo etérico sintetizar-se para além da psique, para além dos problemas psicológicos. E, portanto, tu vais te tornando um captador emissor de fogo. Nós temos de dizer assim, isto diz respeito ao meu processo psicológico atual? Não. Isto tem a ver com todo o teu ser que já não precisa de viver o processo psicológico. Se há uma parte do ser que está a viver o processo psicológico, isso é uma questão válida, tem que ser honrada, mas tem que ter um tempo, um lugar e um espaço. A vida psicológica, o problema psicológico do indivíduo não pode babar, extravasar, romper para a totalidade da sua existência. Os ambientes espirituais estritos do passado davam um tiro no processo psicológico. O indivíduo ficava um bocado enlouquecido. Erro. E os ambientes psicológicos do presente dão um tiro no processo espiritual do indivíduo. Diz assim, enquanto não tiveres o teu processo psicológico resolvido, este processo espiritual não pode avançar. Erro. Integração significa continuar a dedicar energia psíquica, tempo, espaço e atenção ao seu desenvolvimento psicológico e, de uma forma ritual, guerreira, por isso é que nós temos aqui em Portugal algumas guerreiras para ir rompendo com isto por todos nós. Pessoas que nós sabemos que têm processos psicológicos complicados e, apesar de tudo, de uma forma que pode parecer neurótica para quem está distraído, avança. Isso é muito estranho. É muito mágico, é muito belo. E tem um processo psicológico e, no entanto, avança. Espiritualmente. Integração consiste em dar tempo a isto e dar tempo a isto. Até que isto vai se resolvendo porque tu estás a crescer aqui. Em magnetismo, em oração, em contemplação, em dedicação, em autoesquecimento, o que tu quiseres. E isto vai-se resolvendo. Da mesma forma, isto vai-se resolvendo e vai libertando energia para tu continuares o processo espiritual. Integração é usar os dois para se ajudarem mutuamente e não afastá-los. Nesse sentido, Sagres, como Porta de Hércules, contém os códigos que estimulam o nosso corpo astral, o nosso corpo etérico a vibrar acima do processo psicológico. E, portanto, representam a abertura da vida para o cosmos, para o fogo. E no próximo encontro nós iremos aprofundar mais isto. A Rábida representa a revelação do biocomputador da Mãe do Mundo. Todos os reinos estão lá integrados. Não é o biocomputador da Mãe do Mundo, não é. É um ponto onde os nossos corpos subtis e o nosso corpo etérico pode assimilar a biblioteca viva, os códigos, que correspondem à Mãe do Mundo. Não no sentido lunar, porque aí estaríamos a falar de Sintra, a Serra de Prata, mas no sentido da Mãe do Mundo como diretora espiritual da Terra, portanto Saturno, que é o chumbo, que é um elemento que está ligado à Rábida.
Sintra é prata. A rápida chumbo. Então, aqui o indivíduo... E claro que a pergunta é qual é o exercício? Não há nenhum exercício. É o indivíduo chegar com a intenção mais profunda e, se puder ter algo para pôr o seu consciente, como uma aguarela ou... não sei. E chegar e abrir os seus campos completamente em nome do processo ígneo do discípulo nesta zona do mundo. É o em nome de que abre o processo. Porque eles chamaram a isto, parece-me, as 5 chaves ígneas de Portugal. São bibliotecas de vibração fogo. Se não é um processo racional e não é para ser visto de uma forma estupefacta como se estivéssemos perante um processo mágico. Isto não serve para nos deixar diminuídos e com aquela coisa temerosa das beatas, que têm uma relação mágica e medrosa e entram com nas coisas. Agora eu vou fazer a coisa e vou viver um processo muito... Não. Não é nem racional nem mágico. É de síntese ígnea. De síntese luminosa ígnea. Tem de conter todos os parâmetros do melhor pensamento do século XX e transcendê-los. Só assim é que uma pessoa consegue perceber o que é isto. Senão, a pessoa começa a regressar àquelas camadas da era de peixes que realmente cumpriram a sua função. O Convento do Carmo está relacionado com uma visão de 3 figuras femininas dentro de uma cúpula. Eu não sei se estas figuras femininas são Maria Madalena, Maria e Santa Ana. Porque estas 3, Santa Ana, Maria Madalena, andam sempre juntas. É uma seita. Estas andam sempre juntas. Eu não sei se é Isis, Mahadevi e Lakshmi. Não sei o que é, mas são 3 sacerdotisas de altíssimo nível numa campanha. E elas estão em ligação, lembram-se há bocado de falarmos em astroquímica, elas estão em ligação com Alnitak, Alnilam, Mintaka. E têm um ponto de biblioteca viva, codificador dos nossos corpos superiores, etéricos, no Convento do Carmo, ali na zona. Aparentemente não é no Convento do Carmo. É na zona. É 20 metros, 50, 30, 40. Não tem a ver com o objeto, com o sítio em si. Eles chamaram isto de chaves ígneas. Realmente, se olhares para a batalha de cima, tem a forma de uma chave. Bem, aqui as coisas começam a mudar. Vocês têm um rei deitado. E uma rainha deitada. Quem são estes? Eu não me lembro quem são eles. Dom João I e Filipe de Lencastre. São só o símbolo da coisa. Quando tu entras na batalha pelo circuito turístico, tu estás a entrar pelo circuito exotérico e que, no fundo, é horário. Confirma o tempo. O circuito turístico. É o exotérico. Mas há umas pessoas desobedientes e atrevidas, uns pardais, umas andorinhas, que chegam a dizer, eu não vou por ali. E vão pelo outro caminho à volta, encontram outra porta e fazem o caminho esotérico, anti-horário, interno. Tudo coisas descritas pela Paula Candeias. Mas, pelo visto, não é só a Paula Candeias. Então, tu tens este movimento de descobrir. E aí tu chegas, então, à cripta, onde está a ínclita geração. E tu aí tens um princípio masculino, que é representado por Dom João I,
e um registro feminino, que é representado por Filipa. E o que os irmãos dizem é que ali está a biblioteca viva ligada à fase de integração dos opostos, de geração do andrógeno. E, sobretudo, onde a alma, entrando no templo crístico interno, no tal corpo crístico, sófico, se ascende para se unir ao Espírito. Portanto, como vocês se lembram, a nossa alma vibra nesta quarta dimensão e a mónada vibra na sexta dimensão. A alma sobe a um plano e a mónada desce um plano. Então a alma e o espírito casam numa câmara nupcial, cuja biblioteca vive em termos de vibração de facilitação intensa, está associada àquela cripta na batalha, onde tu tens a rainha, o rei e o fruto final, que é o iniciado, que naquele caso é representado pela ínclita geração. Isto tudo, eu não tinha a mínima consciência disto. Isto tudo veio através da Paula Candeias. Não tinha a mínima consciência. Estes aspectos é a mesma Paula que é assim, tac, cuidado ali, tac, isso é falso, é por ali. E uma pessoa vai sentindo. Às vezes vai aberrar pelo caminho, mas vai sentindo. E esta magia, este processo de união do masculino com o feminino, é o que te prepara para a condição neutra em termos vibracionais. Nota, não é o neutro do assexuado, não é o neutro do hermafrodita, não é o neutro do alienado, vibratoriamente. Eu não estou a comparar estas três coisas, atenção. É o neutro do andrógeno. É que a neutralidade andrógena são duas potências combinadas. É uma dupla potência. Enquanto que o assexuado ou a ausência de energia para a corrente. Não sei se isto faz sentido para vocês. Esta câmara, esta cripta, a batalha é fundamental para os próximos 10 anos em Portugal. É ali que estão, inclusive, aspectos que nós não podemos ainda falar, mas é ali que está o código, a biblioteca viva, que estimula em todos os iniciados portugueses essa integração dos opostos, essa união entre Cristo e Sofia e a passagem para que a alma se una ao Espírito. É Cristo e Sofia na horizontal, a alma e o Espírito na vertical. E isto forma o casamento secreto, as núpcias, que depois dá na alvorada, núpcias à noite, não? Na alvorada, a emergência do iniciado. Este iniciado já pode olhar para si, como espírito, frente a frente. Então, em Sagres, vocês têm a libertação do processo humano, psicológico. A porta de Hércules. É uma biblioteca viva. Na Rábida têm a apresentação da mãe, a compreensão do biocomputador e da forma como todos os elementos, espaço, tempo, matéria e energia, força nuclear fraca, força nuclear forte, forças de gravidade, energias eletromagnéticas, se unificam, Einstein, se unificam num campo, o tal campo unificado, que Einstein andava à procura, que é simplesmente a mente da Mãe Divina. Quando se diz assim, em física contemporânea, de onde vem a força de gravidade? De onde vem a energia eletromagnética? De onde vem a energia nuclear fraca? De onde vem a força nuclear? De onde vem a força nuclear forte? Era a grande questão de Einstein. Pode o universo dar origem a 4 coisas ao mesmo tempo? É uma boa pergunta. Einstein pressupunha que as 4 vinham de uma só, que é a teoria do campo unificado, em busca de uma. Uma que fosse o ancestral das 4 que são inerentes à matéria. Que já cá estão sempre. Essa quinta, que é anterior à diferenciação das 4 forças fundamentais do cosmos, é a mente da Mãe Divina. É da mente da Mãe Divina que vêm as 4 diferenciações. Isto é muito interessante porque coloca a Rábida no nível alquímico máximo. É a apresentação da relação entre física quântica, física nuclear, alquimia, consciência feminina sacerdotal superior e síntese cósmica. Está tudo ligado à Rábida. Foi aqui que alguém fez o contacto visual com o biocomputador da Terra. Quer dizer, com essa vibração da Mãe do Mundo no centro da Terra.
O convento do Carmo, depois do indivíduo ser introduzido à mãe, o convento do Carmo introduz, não é bem ao pai, é a função sacerdotal mariana astroquímica, constelacional. Isto é uma coisa muito especial, que vai ser desenvolvida à medida que for sendo percebida. Mas chegas à batalha e o discípulo é estimulado no processo de união entre o espaço entre o masculino e o feminino. A Rua Augusta revela-se. E a Rua da Prata e a Rua do Ouro atenuam-se. A Rua da Prata, a Rua do Ouro atenuam-se. E a Rua Augusta, a Via Augusta, o andrógeno, é fortalecido. Porque só a partir do momento em que, independentemente da vida íntima da pessoa no plano tridimensional, só a partir do momento em que o indivíduo concretamente, lá no fundo, realmente realizou a vibração andrógena, é que ele pode se aproximar de um pilar de fogo, ou que ele pode conectar-se com o pilar de fogo. Porque o pilar de fogo não é masculino nem feminino. Tem a mãe em baixo, tem o pai em cima, e ao meio é uma síntese de opostos. Nem é uma síntese de opostos, não tem opostos. Porque os opostos são verticais, não são horizontais. Sentido o que quer dizer? Nós vivemos num mundo de opostos horizontais. E a batalha faz o casamento alquímico entre os opostos horizontais, entre as Filipas de Lencastre e os Dom Joões I dentro de nós. E essa unificação, essa chave ao ser rodada, ao assimilarmos isso nos nossos corpos subtis, realizamos o andrógeno, a ínclita geração. Geramos o andrógeno. E ao gerarmos o andrógeno, então abre-se a porta para os valinhos. E os valinhos são, basicamente, a apresentação de ti a ti mesmo. É a visão do anjo. O eu real. Ali está a biblioteca viva que estimula a contemplação. Sabem o que é o verdadeiro narciso? Se me permitem. Tu tens o narcisismo e o narcisista, que é uma coisa conhecida da psicologia clínica, e que, se eu não estou em erro, todos nós temos 1 ou 2 dias por semana em que... Mas o verdadeiro... O narciso e o narcisismo é um ser que se vê num... Ama-se a si próprio refletido na água. Do lago onde nascem os narcisos. Ele ama-se a si próprio refletido na água. Isto é muito típico dos artistas, das pop stars e dos narcisistas em geral. Do mundo da fashion design, etc. Que tem o seu lugar. Mas isto não é o narciso, isto é narcisismo. O narciso é quando tu te vês a ti mesmo no espelho celeste. Admite-se, não é? E esse ver-se a si mesmo no espelho celeste, em vez de se ver a si próprio no espelho das emoções, essa conquista da verdadeira imagem de si, que cura qualquer podre, cura a baixa autoestima, cura a falta de valor próprio, cura, olha, queres saber, cura o primeiro quadrante em astrologia. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, fica tudo bem. Esse ver-se a si próprio no espelho celeste como biblioteca viva para o campo etérico do nosso ser, está ligado aos valinhos, em que as crianças veem o anjo. Não sei se me faço entender aqui. Antes que houvesse uma manifestação maior do mistério mais alto, o que foi doado ali foi a visão do ser aperfeiçoado. E, portanto, o anjo aqui aparece como relacionado com o higher self, a biblioteca viva dos valinhos, como conexão com o eu superior pós-androgenado. A visão de si como um ser real no cosmos. E, finalmente, a zona de Vila de Rei está... Eu estou a dizer Vila de Rei para mudarmos de mantra. Para não estarmos sempre a repetir Dormes, porque Dormes, coitada, já está assim connosco. Então, a zona de Vila de Rei é a zona onde estas 5 bibliotecas vivas, estas 5 chaves vibracionais, se sintetizam num operador planetário que pode então ocupar o seu lugar entre o céu e a terra.
entre o óvulo da mãe e a promessa de uma aliança entre o céu e a terra, de abertura dos céus num sítio. A abertura dos céus num lugar geográfico pode-nos parecer exótico, perigoso, ficção científica, lunático, utópico, excêntrico, louco, desnecessariamente místico, num mundo em que basicamente nós temos 50 mil ferramentas para lidar com a realidade, ou mesmo psicótico. A abertura dos céus para um planeta nunca é feita num lugar geográfico só. É feita sempre em vários ao mesmo tempo, quando o planeta atinge um ponto de crise e precisa entrar numa nova etapa da sua existência. Assim como há alterações morfológicas fortíssimas na passagem de uma criança para a adolescente, assim como há alterações hormonais, assim como há alterações na química do sangue, assim como há alterações de pele, assim como há alterações irreversíveis no desenvolvimento filogenético de uma espécie ou de um ser, há alterações irreversíveis na economia espiritual e na mecânica celeste espiritual de um planeta à medida que ele evolui na grande trilha, na autoestrada que o conduz, digamos, à conexão com o centro galáctico. No passado, houve ciclos em que 7 pilares de luz foram ligados ao mesmo tempo. Outros ciclos em que 2 foram ligados ao mesmo tempo. Outros ciclos em que apenas um no início dos inícios, um. Mas houve vários ciclos na Terra em que vários pilares são ligados. Obviamente que o pilar dos pilares é Shambhala. Ou Mistiplan. Isso aí é o pilar de onde os outros pilares são como que holograficamente destacados ou ao qual estão ligados. Mas este pilar, que tudo indica que tem a ver com o centro de Portugal, e vejam o cuidado que se vai ter com as palavras. Vila de Rei contém... O que é que Vila de Rei contém? Bem, contém o centro geográfico de Portugal. O marco geodésico, que é o centro exato de Portugal, fica a 3 km de Vila de Rei. É um monumento, está lá. E é um pilar. Tu chegas lá e vês um pilar. Porquê é que isto é tão geometricamente exato? Eu não estou a dizer que o pilar de luz vai nascer exatamente onde está o pilar geográfico do centro. Até porque ali é um parque geográfico. Com guarda e com... Não, mas ainda assim a precisão é incrível, porque não é a mais de 20 km dali de certeza absoluta. Porquê é que há esta justaposição tão exata? Eu não sei. Nós sabemos que Portugal é um duplo retângulo de ouro. Se somares Portugal todo, obtens um retângulo esticado. Que não é um retângulo, não é a regra de ouro. Mas se dividires ao meio, que é exatamente na zona de Vila de Rei e Tomar, é ali naquela, se dividires ao meio obtens 2 retângulos. E os 2 retângulos são regras de ouro. Portugal é uma dupla regra de ouro. Nós temos estas bibliotecas vivas, que são bem conhecidas da tradição da escola, que são realidades na escola interna portuguesa, e que são assimiláveis da mesma forma que o solo assimila o orvalho. Da mesma forma que as plantas assimilam a luz do sol. Da mesma forma que um esteta assimila a cor. Assim, por este processo de assimilação misterioso, não descritível, que consiste naquilo que nós chamamos de contemplação profunda. Então, o indivíduo pode ser chamado, pode não ir,
pode ser chamado e pode não ser chamado e ter ido, sem ter dado por isso. O indivíduo pode ser chamado a fazer este percurso. Ou pode fazê-lo apenas nos planos internos. Ou pode fazer um núcleo destes, ou dois núcleos destes. Mas agora, se o que está a ser dito é real, olha bem, agora nós sabemos o que é que cada um destes centros representa. Porque é que houve esta convergência enorme na direção de Sagres no problema português? O que é que estava ali? E não estava só para nós, hoje, esteve sempre. E a vibração que está ali, a Biblioteca Viva, não é uma vibração da Atlântida, do Neandertal, das origens da Terra. É código ígneo, supraplanetário, vindo do espaço. É o fogo do espaço adaptado a estes 5 níveis diferentes. Libertação psicológica da evolução do homem, porta de Hércules. União e compreensão dos mistérios da matéria e da Mãe Divina e da Mãe do Mundo, a Rábida. Reconexão com Orion, convento do Carmo. Síntese dos opostos e androginato preparatório para veres o teu ser frente a frente. União da personalidade exterior com o ânimo, união da personalidade exterior com a ânima. Na batalha. Mas a batalha vai para além disso. A batalha liga a constelações específicas. A batalha é um dispositivo de alinhamento entre Portugal etérico e constelações específicas. Aparentemente, o gótico manuelino não era só arquitetura. É engenharia cósmica também. Por isso é que se chamava gótico flamejante. É um dos nomes um dos aspectos do gótico em Portugal é o gótico flamejante. Porque sentia-se fogo a passar por aquelas nervuras das pedras. Eu acho que já estou a disparatar completamente. Depois deste nível, que é a batalha, então tu tens o encontro com o anjo. Isto é muito importante. O trabalho nos valinhos é ficar quieto até te encontrares contigo mesmo de humano para viver. Esse é que está frente a frente com o anjo. E estas 5 bibliotecas vivas, quer dizer, assimiláveis como a terra assimila o orvalho, como as plantas assimilam a luz do sol, como o esteta assimila a cor. Como dois seres ao se abraçarem se reequilibram energeticamente e passam informação sem abrir a boca. Este processo de estar ali e assimilar, à medida que vai sendo feito, faz com que o indivíduo passe de um ser de terra, água e ar para um sustentador do fogo. E nesse nível ele já pode compreender o que é Portugal como uma chama e não Portugal como uma nação sociopolítica. Sente onde é que quer chegar? Aliás, não é onde é que quer chegar. Onde nós chegamos. Chegamos lá. Porque se estes códigos não são integrados aos nossos corpos superiores, e se não são integrados ao nosso corpo etérico mais alto, que o lê, tu chegas lá e o teu corpo etérico mais alto desperta, esse 7º nível de corpo etérico, e começa a fazer assim. E faz o download da Biblioteca Viva. Mesmo que eu não saiba traduzir isso em nada, perante um conjunto de problemas planetários, eu já estou noutro nível. E não fiz nada. Exceto a abertura completa e a concentração. E são 5 bibliotecas vivas que convergem para a Vila de Rei. O Gerês guarda outros mistérios, tal como o Urique guarda outros mistérios, tem a ver com outros assuntos complementares e super importantes, que ficam para outros encontros. A média deste grupo, que tem vindo a desenvolver-se há 10 anos para cá, nos planos internos,
corresponde à cripta da batalha. Se vocês sentem a cripta da batalha, a cripta da união dos opostos. Se vocês sentirem, uma parte da vibração dessa cripta foi transportada para esta sala. A cripta onde está Dom Duarte e Filipe de Lencastre no mosteiro Dom João I e Filipe de Lencastre no mosteiro da Batalha. Aí, nessa zona, aparentemente, o que vem sendo revelado é que aí está a biblioteca viva que estimula nos discípulos e nos iniciados a integração dos opostos. A integração já não apenas esta masculino-feminino, mas esta também, as duas, a união. Porque o processo psicológico termina em Sagres. Ali tu tens a porta de Hércules. Entras para o mundo dos discípulos e dos iniciados e sais do zodíaco, digamos. Então quando as pessoas perguntam, estamos a fazer um processo psicológico? Estamos. Mas quando se fala destes 5 bibliotecas de fogo, já é pós-psicológico. Se relacionarem isto com tudo o que nós temos feito nos últimos 10 anos, fica muito claro. Aqui estamos a falar de carros de corrida, estamos a falar de Fórmula 1, estamos a falar de velocidades muito mais altas. Estamos a falar de protótipos, de pioneirismo.